Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre tipologia de funções, sobre os três tipos principais de funções que irão nos acompanhar daqui para frente. Então, nós já falamos sobre várias funções, sobre várias operações com funções inclusive, e nessa nossa aula eu quero conversar com vocês sobre as chamadas funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Os três tipos principais de funções que nós iremos trabalhar. Vamos entender o que são elas e observar alguns exemplos de funções de cada um desses tipos. Vamos lá? Começando pela função injetora. Quando é que nós dizemos que uma função ela é injetora? Uma função ela é injetora quando elementos distintos do domínio possuem imagens diferentes. Vamos escrever isso? Escrevendo isso matematicamente, nós vamos ter o seguinte: uma função f de A em B. Ela é injetora se e somente se qualquer x1 e x2 pertencente ao domínio da nossa função, a função do x1 vai ser diferente da função do x2. Correto? x1 e x2, valores diferentes. Vou até deixar isso aí escrito, só para não termos confusão alguma, deixar toda a formalidade matemática aí nessa nossa frasezinha. Então, essa é a explicação matemática de uma função injetora. Normalmente, na hora de resolver um exercício, o que nós acabamos usando é a chamada contrapositiva dessa expressão. Então, ela vai dizer o seguinte: uma função f, ela vai ser injetora se e somente se a função só vai ser igual quando os nossos números do domínio forem iguais. Então, essa é a definição de uma função injetora. Agora, colocando exemplos um pouquinho mais práticos, quando que uma função vai ser injetora? Então, vamos ver algumas funções dadas pelo diagrama de flechas para podermos conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Olha só. Na tela, você pode ver dois gráficos de funções, duas funções dadas pelas suas representações por flechas, a função f e a função g. Se você observar essas duas funções, olha só, a função f, o número 4, ele é a imagem de dois valores distintos do domínio. Ou seja, a imagem do 1 é o 4 e a imagem do 2 também vai ser o 4. Então, nós temos elementos distintos do domínio que possuem a mesma imagem. Portanto, a função f ela não vai ser injetora. Além disso, nós temos o outro exemplo, a função g. Repara o seguinte, ó, o 25 é a imagem apenas do 5. O 19 é a imagem apenas do 18. E o 13 é a imagem apenas do 9. Ou seja, elementos distintos do nosso domínio possuem sempre imagens diferentes. Então, essa nossa função g, ela será uma função injetora. Tudo bem? Bem simplesinho, não é verdade? Agora, olhando o gráfico de qualquer função, nós temos uma forma bem fácil de perceber se ela é ou não injetora. Olha só. Você pode ver dois gráficos no seu plano cartesiano, uma função f e uma função g. Eu quero saber qual função entre essas duas é injetora, ou se é que existe alguma. Então, como nós sabemos, a função ela vai ser injetora quando um valor de y ele vai ser imagem exatamente ou no máximo de um valor de x. Repara então que nessa nossa primeira função, a função f, cada valor de y que você escolhe, ele tem exatamente um valor de x, um domínio que vai dar aquela imagem. Ou seja, para que nós possamos verificar se uma função dada pelo seu gráfico ela é injetora, o que eu vou fazer é sempre imaginar linhas horizontais aqui cruzando o gráfico da minha função. Se toda linha horizontal que você imaginar
cruzar o gráfico no máximo uma vez, como acontece aqui na função f, ó, a nossa função ela vai ser injetora. Desse modo, eu sei que f é uma função injetora. Repetindo, por quê? Porque cada linha horizontal que eu imagino aqui no meu plano cartesiano cruza o gráfico da minha função em, no máximo, um ponto. Já a função g, desenhada logo abaixo, ela não vai ser uma função injetora, não é verdade? Por quê? Olha só, eu consigo imaginar linhas horizontais que cruzam o gráfico da minha função em mais do que um valor. Então, como nós acabamos de falar, a função g, ela não vai ser uma função injetora. Repetindo por quê? Porque eu consigo imaginar linhas horizontais que cruzam o gráfico da minha função em mais do que um valor. Belezinha? Bem tranquilinho, não é verdade? O segundo tipo de função que nós iremos trabalhar é a chamada função sobrejetora. O que vem a ser essa função? Uma função, ela vai ser chamada de sobrejetora quando a imagem, ou seja, quando o conjunto de todos os resultados da nossa função, ela coincide com o contradomínio da nossa função. Ou, falando a mesma coisa numa linguagem matemática, uma função f de a em b, ela é uma função sobrejetora se e somente se qualquer y que esteja no contradomínio da nossa função, existe um x que está no domínio da nossa função, tal que a função do x ela é igual a y. Ou seja, quando todo mundo do contradomínio é imagem de alguém, quando todo mundo recebeu uma flechinha. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só. Você tem na sua tela duas funções dadas pelo seu diagrama de flechas. A primeira função, você pode perceber que ela é uma função injetora, não é verdade? Por que ela é injetora? Porque elementos distintos do domínio sempre possuem imagens distintas. Porém, essa nossa função, ela não é uma função sobrejetora. Por quê? Olha só, o 4, ele está no contradomínio, mas não é imagem de ninguém. Desse modo, a nossa função f, ela não é sobrejetora. Agora, olha só a função g. A função g, ela não é uma função injetora. Por que ela não é injetora? Porque o número 20, ele é a imagem do 1 e do 17. Porém, ela é uma função sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque todo mundo do contradomínio é imagem de alguém. Todo mundo recebeu uma flechinha. Desse modo, a nossa função g é uma função sobrejetora. Entenderam? Bom, o nosso terceiro e último tipo de função, para nós encerrarmos essa nossa aula, é a chamada função bijetora. Vamos falar um pouquinho sobre ela? A função bijetora, o prefixo bi vem de 2. 2 por quê? Porque a função bijetora é aquela que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E desse modo, ela vai acabar satisfazendo tudo aquilo que nós conversamos anteriormente. Ou seja, elementos distintos do seu domínio possuem imagens diferentes e todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. Vamos ver um exemplo? Olha essa função f, dada também pelo seu diagrama de flechas, onde as coisas ficam mais fáceis para nós entendermos o conceito. Nessa função f, elementos distintos do domínio sempre possuem imagens distintas, ou seja, cada elemento do contradomínio recebeu no máximo uma flechinha. Além disso, todos os elementos do contradomínio, eles são imagem de alguém. Então, a nossa função ela é injetora e ela é sobrejetora simultaneamente. Ou seja, a função f ela será bijetora. Tudo bem? Então, são 3 tipos de funções extremamente importantes para sempre estar aí na sua mente.
A função injetora é aquela função onde elementos distintos do domínio possuem imagens diferentes. A função sobrejetora é aquela função onde todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. E, por fim, a função bijetora, que é aquela que é injetora e sobrejetora simultaneamente. Belezinha? Bem fácil, não é verdade? Eu aguardo vocês agora na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.